Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, está começando agora mais uma edição do Jornal das 11, o seu informativo diário em som e imagem, o único de toda a nossa região neste formato, que traz para você o que é notícia em Barra Bonita e Igaraçu do Tietê. Obrigado a você que está aí acompanhando a gente e você vê no programa de hoje a professora Valdete falando sobre a história do 7 de setembro, independência do Brasil. A gente também traz evento beneficente que a SAD realiza. O presidente do PT de Barra Bonita, Marcelo Cavinato, que realiza encontro do partido no próximo domingo. E ainda informações sobre o Barra Rock Fest e o seu último fim de semana. Eu vou te apresentar o São Domingos Loteamento, um empreendimento que está sendo construído ali no bairro da Estiva. São terrenos de 200 metros quadrados, a 5 minutos do centro, financiamento direto com a urbanizadora e os primeiros lotes com preços especiais. Plantão de vendas no local e também na Vega Urbanizadora, que fica na rua Campos Sales, número 30, no centro de Barra Bonita. Olha só, gente, compare, igual o São Domingos, não tem. São Domingos Loteamento, satisfação em morar bem. A SAD, Serviço Assistencial de Desenvolvimento Humano, realiza ação beneficente para arrecadar fundos para a entidade. Acompanhe aí mais detalhes. A SAD, Serviço Assistencial de Desenvolvimento Humano, realiza no próximo dia 28 de setembro a Pizza Solidária, que é para ajudar a entidade. Aqui ao meu lado está a assistente social da SAD, a Leia Calvo. Leia, é sempre importante e como falei, necessário que entidades como a SAD realizem esses tipos de ações para poder continuar os seus trabalhos, né? Tudo bem? Oi, tudo bem? Agradeço mais uma vez a oportunidade. É muito importante nós estarmos desenvolvendo esse trabalho, porque através disso vai gerando uma renda a mais, né? E que a gente possa estar oferecendo mais cursos, mais oficinas para os dependentes e para os familiares também. Quem quiser adquirir as pizzas, comprar, colaborar, ajudar a vender, né? Como é que faz, Leia? Muito interessante. É só nos procurar no SAD das 11 da manhã e da 1 às 5, né? Nós vamos ter as adesões, que é R$20, né? O valor da pizza de calabresa e presunto e queijo. E vai estar nos ajudando também nos nossos projetos. Qual é o endereço de telefone que às vezes as pessoas podem procurar? Isso, é Rua Dirce Manfreminato Romanini, 171, CDHU, é bem ao lado da creche Sinira, né? E o telefone é 3641-7501. A gente veio para falar da pizza, mas também já estamos sabendo que tem um bazar uma semana antes, duas semanas antes, né? No dia 14, Leia? No dia 14/9, às 9 horas da manhã até às 11 horas. Nós vamos estar também realizando esse bazar, que é preços bem assim, a partir de R$3. Obrigado, Leia. Sorte e sucesso lá. Obrigada, eu agradeço. Portanto, a Leia Calvo falando com a gente. Então, no dia 14 tem bazar lá na SAD e no dia 28 tem pizza, a Pizza Solidária, tá joia? Você pode fazer a sua parte colaborando nesses dois eventos. A Prefeitura de Barra Bonita deu início à revitalização da Avenida 15 de Novembro. A Camila Ramos tem as informações. A Prefeitura de Barra Bonita deu início nesta semana às obras de revitalização da Avenida 15 de Novembro, corredor que dá acesso ao centro comercial e turístico da cidade. A obra abrangerá a readequação dos canteiros centrais, considerando as normas de acessibilidade e mobilidade do local. Essa é uma das avenidas mais antigas da cidade, que há anos não passa por melhorias. A revitalização abrange toda a extensão da avenida, desde a Rua Prudente de Moraes até a Rua Antenor Balse. Com a obra, a avenida ganhará novos bancos, melhorias na iluminação e um novo paisagismo. Algumas palmeiras estão sendo replantadas e alguns bancos estão sendo reaproveitados. E amanhã, 7 de setembro, é dia da independência do Brasil. A Valdete Cândido, professora de História, esteve aqui no estúdio e a Camila Ramos falou com ela sobre a data. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela página do S2 Notícias, o Jornal das 11. Para falar sobre esse assunto tão importante, aqui ao meu lado está a Valdete Cândido, ela que é graduada e pós-graduada em História
e vai falar pra gente a importância dessa data, né, Valdete, 7 de setembro. Poucas pessoas sabem o que isso representa para a história do nosso país. Isso, bom dia a todos. Realmente, Camila, a gente acaba na infância, né, é trabalhado muito a questão das datas comemorativas. E no decorrer do ano, da maturidade, do crescimento, vai deixando um pouquinho de lado, né? Mas o historiador, aquele que gosta de ler também, tem um hábito de leitura, ele sempre está à procura de novos conhecimentos e saber o que representa as datas comemorativas para nós. Ainda é uma data, vamos dizer, crucial e que teve uma representação muito grande na história do Brasil. O que foi esse 7 de setembro, então? O 7 de setembro de 1822, na realidade, ele teve todo um processo, né, Camila, que a gente pode dizer de várias conjurações, emancipações políticas, porque ela começou bem antes de 1822. A gente vê pelo processo de Brasil Colônia, quantos momentos revolucionários existiu dentro do contexto regional. Os movimentos de revolta regional, Camila, que é muito importante, que não são revoluções nacionais. Essa revolta foi um traço comum em vários episódios, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração dos Alfaiates, conhecida também como a Conjuração dos Baianos na Bahia, né? E a Revolução de Pernambuco em 1817. Então já havia naquele momento uma discussão de movimento, de grupos da sociedade colonial, aqueles que já tinham nascido no Brasil, e mesmo os portugueses residentes no Brasil, essa vontade de se libertar da metrópole, no caso Portugal, né? Começar então a pensar no Brasil com autonomia, no Brasil de liberdade econômica. E 2 anos depois, né, Valdete, foi instituída a Constituição, né, brasileira, em 1824. E até hoje a gente vê alguns reflexos desse período, né, ao longo de 200 anos, né? A história do Brasil continua ainda a ser perpetuada. E as pessoas continuam a relembrar essa data, né? Isso. Nós percebemos a independência há 197 anos, né? O processo, mas que quando aqueles que nascidos já no Brasil e mesmo os portugueses que residiam, as ideias já vinham de outros cantos. Vinham dos Estados Unidos, da própria Revolução na América Latina, o liberalismo econômico na própria América Latina, a independência dos Estados Unidos em 1776 e também a Revolução Francesa, que abre em 1789, que aí dá, vamos dizer assim, conhecimento às pessoas que estavam no Brasil, as pessoas letradas. E você percebe 197 anos de comemoração, quase 200 anos, 2 séculos, né? E a independência, então, na realidade, ela explica um conjunto de fatores também, internos e externos, né? Que eventos de fora que trouxe tudo isso. Foi uma luta muito grande, essa busca dessa liberdade econômica, liberdade política, que no primeiro momento eles viam a liberdade de comércio, né? De comercializar no comércio livre, de comercializar com o liberalismo com a França, né? Sim. Valdete, você separou pra gente, né, um livro, uma citação de uma autora, para falar, para dar uma dica para o público, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a história do Brasil. E nesse livro tem um pouco de tudo, né, Valdete? Fala pra gente. Isso, eu costumo indicar sempre para os meus alunos que gostam a Circe Maria Fernandes Bittencourt, a Circe Bittencourt, uma historiadora, coordenadora da USP até o momento, né? O livro Dicionário das Datas de História do Brasil. Esse livro ele relata 7 de setembro como o Dia da Independência. Ela é celebrada nacionalmente, né? Devido à própria passagem do príncipe Dom Pedro I, às margens do Riacho Ipiranga, mas ela coloca assim que já até mesmo ela cita que era um objetivo da família Andrada, né? Escolher São Paulo às margens do rio Ipiranga para a declaração da independência do país. Então é um livro legal que ele trabalha as datas comemorativas do nosso país, que a gente não pode deixar a história, a cidade, país sem história, né, não tem passado. E outro que sem dúvida é o Boris Fausto, um historiador que ele relata todo o período colonial e vai até o país Brasil Colônia e Brasil República.
É isso que eu ia falar para você, né, Valdete? A importância da gente continuar com fomentar, continuar com a história, né? Para que não seja realmente esquecida pela criança hoje, quando ela tiver mais grande, que ela ainda relembre o que é a independência, o que foi a história do Brasil. Isso, é importante a gente ressaltar que as datas comemorativas, a gente fala feriado nacional, mas tudo teve fatores que envolveram isso. Teve discussão de ideias, teve a busca de ideais políticos, teve a busca de ideais econômicos, teve a busca do rompimento dos laços com a metrópole, porque um grande domínio, o Brasil, naquele momento, ele deixou de ser colônia de Portugal, mas ainda a gente pergunta, e nós não estamos buscando até hoje essa independência? Será que somos totalmente independentes? Quando a gente tem laços internos, externos, com algo, né? Então essa independência, ela é contínua. A de 1822, a de 197 anos atrás, é uma independência de tornar-se um país a busca de uma autonomia. Alguns professores até citam a separação de Brasil e Portugal, mas é uma independência que a gente busca até hoje, né? Sim. Então, obrigada, viu, Valdete, pela sua colaboração. Muito importante falar sobre a história do Brasil para que a gente não esteja fadado a perpetuar algumas atitudes, algumas situações que, na verdade, às vezes não são tão boas para a história, né? E é interessante a gente saber que é entrelaçado, o Brasil nunca esteve sozinho, né? Todo envolvimento é interligado, mundial, né? Você vê que as ideias lá da América do Norte tiveram reflexos aqui, o processo de independência lá, o processo da Revolução Francesa, a busca por mudanças. Então, mesmo tendo 13 anos de diferença, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Detalhe que a gente, aí no processo, abolir a escravidão, né? Porque o país era uma luta de classes, porque enquanto a elite, a classe dominante naquele momento, não era a favor à escravatura, mas no momento que falava, mas eu preciso dos escravos no mercado de trabalho, como fazer? Então, vivia sempre essa questão da dualidade, né? Eu preciso, mas eu também preciso dessa mão de obra, mas ao mesmo tempo eu também preciso abolir, que foi o último, né, a abolir a escravidão. Então é importante sempre comentar sobre isso, sempre relembrar as pessoas que a história do Brasil, ela é importante, principalmente para o brasileiro e para a gente não perpetuar algumas coisas negativas que aconteceram antes e que a gente tem ainda muito tempo para a gente fazer a história do Brasil. A gente é bom conhecer, porque aí você compreende que até alguns fatos ocorridos em determinado local repercutiu aqui. Sim. E que um bloqueio continental que ocorreu na Europa, por exemplo, e repercutiu na própria independência brasileira. Então a gente sabe que somos entrelaçados, né? Então é interessante. E o Brasil vamos dizer assim, é um país grandioso e que muitas vezes a gente não tem essa visão, né? De que é um país que é próspero, né? É a continuidade desse processo de liberdade e de autonomia. A gente continua procurando ele, né? Então tá aí, Valdete, importante falar sobre isso. Agradeço a sua presença e seja muito bem-vinda aqui no estúdio para falar sobre outros assuntos do Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade e temos muito assunto para falar. Isso mesmo. Certeza. Então tá aí a Valdete, professora de História. Importante falar sobre a história do Brasil, que amanhã a gente celebra a independência do Brasil. Eu volto com você, Sandro. Obrigado à professora Valdete por aceitar o nosso convite para vir até aqui falar sobre a data. E amanhã, em comemoração ao 7 de setembro, a Prefeitura de Barra Bonita realiza o tradicional desfile cívico-militar a partir das 9 horas da manhã. Neste ano, o evento será realizado no estádio Renato Adamo Bola, Renatinho, na Coab. Todas as escolas municipais, a Estadual Verdão e algumas particulares participam do desfile. Elas homenagearão as regiões do Brasil. E agora vamos falar de política. O PT de Barra Bonita realiza no domingo agora encontro aqui na cidade. Eu conversei com o presidente do partido. Nesse domingo, aqui em Barra Bonita, o Partido dos Trabalhadores Municipal realiza um encontro para debater políticas públicas ao lado aqui do presidente do partido em Barra Bonita, Marcelo Cavinato. Marcelo, esse encontro tem como objetivo tratar quais assuntos, Marcelo? Oi, Sandro, tudo bem? Obrigado pelo espaço. Olá, gente. Não, é que a nível nacional, o PT, acho que quem acompanhar pela televisão,
vai poder observar o que eu estou dizendo. Vai ser um encontro em todas as cidades onde o PT é organizado, em Guaraçu, por exemplo, Jaú, Botucatu, Bauru, em várias cidades da região e também de outros estados, um encontro municipal para eleger a nova diretoria, novo diretório municipal de cada cidade e também o novo presidente que vai ficar responsável pelo partido pelos próximos 4 anos, e especialmente nas eleições municipais do ano que vem, 2020, que cada cidade também vai ter as eleições para eleger o novo prefeito e vice e os vereadores, né? Então esse encontro já é um encontro tradicional chamado pelo Partido dos Trabalhadores IPED, Programa de Eleição Direta, onde os filiados são convocados para comparecer e dar o seu voto, né? No caso, eu aproveito o espaço aqui no seu programa para convidar todos os filiados do partido que estiverem participando aqui do programa, ou simpatizantes que queiram se aproximar ou até se filiar ao partido, que nós vamos estar na Câmara Municipal nesse domingo, dia 8 de setembro, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, que é o horário estabelecido pelo partido, e as pessoas vão passar por lá para dar seu voto, assinar a lista de presença. E como vai ser uma data muito especial e muito longa, nós estamos convidando alguns companheiros das cidades vizinhas aqui, de Bauru, Araraquara, até um deputado vem de São Paulo, Zé Américo, deputado estadual, para estar lá participando do nosso encontro e montando uma mesa redonda ali, com as pessoas que puderem ficar um pouco mais, para nós debatermos um pouquinho políticas públicas municipais, o que nós podemos fazer para melhorar o município e quais seriam as bandeiras que o PT iria apresentar ou irá apresentar para as eleições do ano que vem aqui em Barra Bonita. O PT já se organiza para ter uma candidatura própria para o ano que vem, Marcelo? Sandro, nós estamos preocupados, primeiramente, ser sincero, você é vereador, sabe disso, né? Pode até me ajudar nesse debate, em montar uma chapa de vereadores. Porque você, que não tiver uma chapa de vereadores, você não pode querer sonhar em ter um candidato a prefeito. Eu acho que nós tivermos uma chapa de vereadores com 20 a 26 nomes, que eu estou aguardando para ver qual é a deliberação final do número de candidatos. Cada partido será obrigado, sabe que cada partido vai ter que ter sua chapa própria. Não sei quem acompanha noticiário, político, sabe que agora mudou, não pode mais coligar partidos para o legislativo, em nível nacional e municipal e estadual. Nessa eleição nós vamos ter que cada partido ter uma chapa própria. Então a nossa preocupação inicial é ter essa chapa de vereadores forte e ter um programa. A partir do momento que nós tivermos uma chapa, nós podemos sonhar em negociar com outros partidos uma coligação que possa ser uma coligação vencedora e que possa trazer mudanças para Barra Bonita, sempre avançando, né? Independente do governo do Zequinha, outros governos passados, cada um procura fazer seu melhor e a gente também procura sempre, em cima disso, avançar um pouco mais. Mas sem ter uma chapa forte de vereador, acho que não dá nem para sonhar você ter um candidato a prefeito. Eu acho que se nós cumprirmos essa lição de ter um partido organizado, com uma chapa própria, onde você possa olhar os nomes e falar, não, realmente o PT está com uma chapa forte, aí nós podemos apoiar alguém com força ou, se for o caso, ter um candidato próprio. Legal. Obrigado, Marcelo, obrigado pelas informações. Então, domingo agora, dia 8, a partir das 9 da manhã, tem aqui em Barra Bonita o encontro do PT, que vai tratar aí com os seus correligionários, com os seus integrantes, uma possível montagem de chapa para vereadores e quem sabe até para prefeito nas eleições municipais do ano que vem aqui no município. E hoje à noite tem início a programação da segunda e última semana do Barra Rock Fest. A organização do evento espera que o tempo fique firme nesses próximos dias. Afinal de contas, no primeiro fim de semana, a chuva espantou um pouco o público. O que aconteceu ontem também. O show extra organizado por donos de estandes da praça de alimentação teve que ser cancelado por causa do mau tempo. Hoje à noite começa com as bandas covers do Creedence, The Police, Coldplay e Scorpions. Os shows começam a partir das 6 horas da tarde. Amanhã, sábado, as bandas começam as apresentações às 2 da tarde. E no domingo tem tributo ao A-Ha a partir do 12:30. O Barra Rock Fest termina com a banda Hey Jude tocando The Beatles a partir das 8 da noite. A banda Hey Jude, que no ano passado fez o show do Prêmio Os Melhores do S2 Notícias. Um showzaço, vale a pena você conferir. Gente, a gente fica por aqui, tá? O Jornal das 11 desta sexta termina aqui. Se você quiser rever algumas de nossas reportagens, ou até mesmo rever algum programa, é só navegar aqui em nossa página do Facebook. Entra lá no ícone Vídeos e você encontra todos os nossos programas e reportagens. A gente também está no YouTube, no Instagram e no WhatsApp.
No nosso site, o s2noticias.com.br, tem muito mais informações. Uma ótima sexta-feira para todo mundo, um excelente fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal!